Diversificação é para quem não sabe nada de mercado financeiro, não tem ideia do que está fazendo. Fala pessoal, bem-vindos aqui no canal Lucro Lúdico. Hoje a gente vai fazer o contraponto do vídeo da semana passada. Lembra que a gente falou de diversificação? Hoje a gente vai fazer o oposto, a gente vai fazer o contraponto e falar por que você não deveria diversificar e por que quem fica falando de diversificação, quem fica tendo um monte de ações na carteira é porque não sabe de nada. Será que é isso mesmo, pessoal? Será que quem diversifica não sabe de nada? Será que diversificação é para quem não entende de mercado financeiro? E se você entende, você não tinha que estar diversificando, você está fazendo aquela coisa que o pessoal chama, né? Stock picking. Bom, sabe quem fala coisas parecidas? O pessoal é que não sabe de nada. O Warren Buffett e o Charles Munger. Então, né, gente que, não precisa ouvir, né? Não entende nada de mercado financeiro, tem uma grana pequenininha investida, não entende nada, investe há pouco tempo, né? Quem são esses caras, gente? Para você que não acompanha muito aqui o canal, ou para quem até não acompanha muito investimento, quem são esses dois caras? Warren Edward Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930 e é conhecido como o Oráculo de Omaha, cidade onde ele nasceu. Desde criança ele demonstrava interesse por negócios, ele vendia chiclete, Coca-Cola e fazia apostas em corrida de cavalo. Aos 11 anos ele comprou suas primeiras ações. Ele estudou em Wharton, uma das melhores faculdades e universidades de economia do mundo, e se formou em economia pela Universidade de Nebraska. Ele concluiu o mestrado em economia na Universidade de Colômbia, onde foi aluno de Benjamin Graham, o pai do Value Investing. Em 1950 ele fundou a Buffett Partnership. Em 65 ele assumiu o controle da Berkshire Hathaway, uma antiga indústria têxtil que transformou em holding de investimentos. Tornou-se um dos homens mais ricos do mundo aplicando a filosofia do Value Investing, comprar empresas subavaliadas com potencial de geração de caixa a longo prazo. Conhecido por investimentos em empresas como Coca-Cola, Apple, American Express, Bank of America e outras. Tá aí o pedigree do Warren Buffett. Então realmente é um cara que desde pequeno se interessava pelo assunto, desde pequeno tinha essa veia empreendedora, né, essa veia de empresário, começou a investir muito cedo e está nesse ramo aí de ações há muitos anos. A empresa dele é mais velha que eu, você e todo mundo que está aí vendo esse vídeo provavelmente, tá? E o Charlie Munger, quem é esse cara? Bom, ele nasceu em 1º de janeiro de 24, também em Omaha. Infelizmente ele já é falecido. E ele é conhecido como a mente por trás de Buffett. Ele serviu como meteorologista no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Estudou matemática na Universidade de Michigan e formou-se em Direito em Harvard. Atuou como advogado, mas enveredou por mercados de investimentos e incorporou uma visão multidisciplinar ao mundo dos negócios. Em 62, ele fundou sua própria firma de investimentos, a Wheeler Munger & Company. Começou a parceria com Warren Buffett no final dos anos 70, tornando-se vice-presidente da Berkshire Hathaway. Também foi presidente do Daily Journal Corporation e diretor da Costco. Mais um cara, e parece que parceiro da vida toda profissional quase, com Warren Buffett, que tem um baita de um pedigree, muitos anos voltado para o mercado financeiro, tá? Então são caras gigantes, caras que sabem muito, caras que infelizmente têm muito mais grana que eu ou você aí, tá? Vamos agora entender a filosofia desses caras. Como a gente já falou aqui no canal, né, do Value Investing, esses dois caras são os papas, assim, as sumidades do Value Investing no mundo, né? E eles pensam no Value Investing, eles usam o Value Investing, de novo, há décadas e décadas, e parece que tiveram resultado, porque eram, no caso do Charlie, bilionários. O que é o Value Investing? A gente falou aqui no canal, value, valor em inglês, investing, investindo, então investindo em valor, investindo em boas empresas, empresas de valor, não só de valor ali, talvez pensando no ESG, né, na governança, mas empresas boas, bons produtos, empresas perenes ou produtos perenes, boas operações e por aí vai. Investir em boas empresas, boas ações, tá? Então
São empresas que você acredita que vão durar aí por alguns anos, negócios que você consegue entender, que façam sentido, que sejam mais concretos. Então, se você pensar em coisas muito abstratas, o Buffett ali não é muito fã, ele não vai investir. Mas empresas mais sólidas, de mais anos de capital aberto, mais anos no mercado, que parece ali que o negócio vai ser mais perene, já é um bom indicativo de que você vai investir nela. 2, gosta de ser holder, né? Como tem gente que fala, né? Ele gosta de segurar, ele não fica especulando, ele não fica tradando, ele não faz day trade. Aliás, você não faz day trade aí, né? Pelo amor de Deus, fala aqui nos comentários que não faz day trade, por favor, hein? Segurar as ações por bastante tempo até que elas deem o retorno desejado. Então a gente está vendo o seguinte, ele já faz uma análise mais fundamentalista, né? E de novo pensando no valor. Ele vê o valor daquela empresa, esse valor que ele enxerga vai ser refletido no valor da ação, na valorização da ação e no pagamento de dividendos, então eu vou segurar. Eu vejo muito valor na empresa XPTO, então eu vou comprar ela. Eu não vou comprar ela hoje para vender mês que vem, nem para vender à tarde. Aliás, você não faz day trade aí, né? Pelo amor de Deus, fala aqui nos comentários que você não faz day trade, por favor. Eu vou comprar ela para segurar 5, 10, 20 anos, enquanto eu enxergar todo o potencial que ela tem para me entregar. E 3, quem diversifica não sabe o que está fazendo. Diversificação é proteção para ignorantes. Vocês vão ver aqui embaixo, vou frisar isso para vocês aqui no vídeo, tá? Diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Vamos entender por que esses caras estão falando isso para a gente. A primeira coisa, a diversificação pode mascarar seus erros. Você pode ficar cego para o que está acontecendo. Você pode ter errado e não ter percebido, ter acertado também e não ter percebido. Se você vai acompanhar um monte de ações e metade desse monte sobe, metade desse monte desce, você acaba sem entender muito bem o porquê. Você pode atribuir a mercado, a economia, a política, e às vezes pode ser que não tenha a ver com isso. Também, se você tem um montão de ações, como é que você vai estudar detalhadamente cada uma delas? Se você tem 30 ações na sua carteira, como é que você vai estudar a empresa, histórico da empresa, o mercado que ela está inserido, balanço da RE, nota explicativa, ver qual da empresa quando solta o resultado? Como você vai fazer isso com 30 empresas? 3 não, 30. Você não vai conseguir fazer, né? Se você acompanhar aí os melhores caras de mercado financeiro aqui no Brasil, eles não têm 40 ações nas carteiras deles, nem dos fundos que eles vão gerir ali. Outra coisa, e a gente até falou no último vídeo falando de diversificação, da teoria lá do Markowitz, da correlação, lembra? Se você estiver comprando coisa demais, você vai acabar esbarrando numa correlação aí que você não quer ter. Lembra? É bom a gente não ter ativos correlacionados para a gente diversificar. Se um ativo se comporta como outro, eu não diversifiquei. Então você quer ativos diferentes. Mas se você acaba comprando e comprando para diversificar, você pode acabar esbarrando numa correlação que você não previu, que você nem conhecia, ou que antigamente não tinha, depois vem a ter. Então também esse risco de sair comprando ação demais, diversificando demais, pode aumentar o risco de uma correlação ali que você não tinha enxergado. Outra coisa que a gente pode levar em consideração, que é a oscilação do preço, né? Porque na teoria do Markowitz, ele usa ali o desvio padrão como uma medida de risco. O que isso quer dizer? A oscilação do preço da ação, da cotação, é enxergado como risco. O risco da ação cair. Beleza, total sentido. Mas para quem faz o value investing, pensa em boas ações ou faz uma análise fundamentalista, é um holder, como a gente está vendo aqui esse pessoal, não está pensando só no preço aqui no curto prazo ou até no médio prazo. Lembra? É comprar e segurar para o longo prazo. O que isso quer dizer? Quando alguém vai calcular um preço justo, um preço-alvo para a ação, e a gente tem vídeo aqui disso no canal, você tem uma série de premissas. Você faz um modelinho ali, né? O modelo talvez seja um pouco muito rebuscado, mas vamos usar o modelo. Você faz um modelo ali, uma série de premissas para você fazer suas projeções e chegar naquele preço, tá? Então aí saiu uma notícia hoje e a ação caiu. Mas no modelo de preço-alvo, essa novidade, essa ação já estava no preço ou não interfere.
o mercado é assustado, o mercado é super precavido, né? Então ele vai lá e derruba o preço dessa ação. Mas quem estudou, quem calculou, pessoal, já viu isso, já estava no modelo, ou até não estava, mas é uma coisa que ele sabe que não interfere, porque ele conhece a empresa muito bem. E aí, para ele, essa oscilação de preço não fez diferença. Então, não necessariamente uma mudança de preço, uma oscilação de preço, é um risco, é um motivo para se alarmar. E, pessoal, a gente está falando que a teoria do Markowitz é para jogar fora. Lógico que não, diversificação usada até hoje, tá? É até hoje. Quando a gente fala em ter uma carteira de 10, 15 ações, você já está diversificando. E acho que ficou claro, né, gente? A visão aqui da consultoria, a visão aqui do lucro lúdico sobre como você deve gerir sua carteira, né? Se não ficou claro, pergunta aqui nos comentários, tá? Era isso que a gente queria mostrar para vocês. A gente ficou devendo para vocês esse contraponto, nessa estratégia de comprar ações, nessa estratégia de montagem de carteira de ações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por quem viu até aqui. Curte, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.